Paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus estamos aqui. É sempre uma satisfação estar com os amados. Eu sou o pastor Zé Fernandes, este é o canal Respirando EBD. Se você não é inscrito, se inscreve, divulga, curte, ajuda o canal. Fazendo assim, você vai estar ajudando também a nossa escola bíblica dominical. Queridos, hoje eu trago para os amados EBD com hermenêutica. Isto mesmo. Hoje nós vamos aprender um pouco de hermenêutica. E quero começar fazendo 3 perguntas. Amado, porventura, algum dia você já foi acusado de ter feito algo que não fez? Com certeza, né? Ou você já fez isso com alguém? Você sabia que nem Deus escapa desse tipo de acusação? E quando nós chegamos a essa situação, a esse ponto de acusar Deus de ter feito algo que não fez? É simples. Quando nós estamos evangelizando, ensinando, enfim, falando a palavra de Deus, pode acontecer. Ok, queridos? Eu peguei aqui 3 versículos, elaborei uma ilustração para mostrar como é fácil dizer que Deus fez algo que não fez. Vou contar aqui uma pequena história de um casal aparentemente feliz e tinha o hábito de ler a Bíblia. Só que eles tiveram um fim triste e o marido um final trágico. Certo dia, a esposa chega para o marido e diz: marido, eu quero me separar de você. Eu quero um marido novo, você está velho. O marido leva aquele susto e diz: onde você leu isto? Ela diz: olhe, tem uma coisa. A Bíblia me dá direito de fazer isto. Veja em Efésios 4:22. Vos despojeis do velho homem, a mulher leu. Tempo depois, o marido sozinho buscando uma resposta para tudo o que estava acontecendo, abre a sua Bíblia. Ele abre e lê em Mateus 27:5 que diz: Judas se retirou e foi enforcar-se. O marido, desconfiado com aquela mensagem, busca uma confirmação. Abre novamente a sua Bíblia e lê em Lucas 10:37, que diz: vai e procede da mesma maneira. O moço entrou em pânico, ficou assustado, mas não desistiu. Buscou ali uma resposta, uma ordem bíblica mais branda. Abre novamente a Bíblia e lê em João 13:27 que diz: o que pretende fazer, faz depressa. E assim terminou a história daquela família aparentemente feliz, que tinha o hábito de ler a Bíblia. Terminou desta maneira. Trágico. Meus queridos, e eu chamo isso um tipo de leitura, ou seja, uma leitura irresponsável. É aquela leitura quando você não observa texto, contexto, quando você não gasta tempo examinando o texto. Isso é uma leitura irresponsável. E quando nós não examinamos, não buscamos realmente as informações necessárias da palavra de Deus, aí corremos o risco de acontecer situações parecidas com esta da historinha. E sair por aí dizendo que Deus fez algo que ele não fez.
Para que isso não aconteça, meu amado, eu vou mostrar aqui na lousa como se faz uma leitura com responsabilidade. Primeiro nós começamos com o texto. Isso aqui eu vou chamar de texto. Texto. Começamos com o texto. E o que é um texto? Texto são as palavras contidas numa mensagem. Depois passamos para o contexto. O contexto é isso aqui. Depois do texto, passamos para o contexto. O que é um contexto? São as palavras que vêm antes e depois. E ele é chamado de contexto imediato porque está próximo do texto. Além do texto, do contexto imediato, tem também o contexto remoto. Contexto remoto. Por que remoto? Porque ele está em outro capítulo, ele pode estar em outro livro, né? Não está nem antes nem depois, ele está em outro capítulo, em outro livro. Por isso é chamado de remoto. Observando o texto, os contextos ainda tem a pretextual. Pretextual. O que é a pretextual? A pretextual é a epígrafe do capítulo. No começo do capítulo, quando você lê a pretextual, ela já te dá bastante informação sobre o texto. Então não tem como errar se proceder desta maneira. Além do texto, dos contextos e da pretextual, tem uma referência. Referência. O que é uma referência? É algo que tem uma conexão direta com o que você está lendo. Pode ser um comentário, né? Um estudo, enfim. Algo que está ligado ao que você está lendo e que você vai usar para comparar. Depois de fazer todo esse procedimento, aí você chega aqui. Inferência. O que é a inferência? É a conclusão. Né? É o desfecho. É o que você entendeu. Ok? Depois de ter feito, de ter passado pelo texto, pelos contextos, pela pretextual, por uma referência, você chega à conclusão. Aí você fez uma leitura com responsabilidade e pode sair por aí falando o que realmente Deus falou. Ok, queridos? Desta maneira se evita muitos vexames. Vamos fechar agora. Vamos dizer que você leu aqui Gálatas 1 e 23. Lá está escrito assim: e somente se ouviu falar aquele que antes anunciava a fé
ou melhor, aqueles que antes destruía a fé, agora anuncia a fé que antes destruía. Então, o texto está falando de quem? Com certeza muitos sabem, mas como é apenas um exemplo, se caso você não soubesse e quisesse saber de quem o texto está falando, né? Quem é a pessoa que antes destruía a fé e agora anuncia? Qual o nome dele? Como ele chama? Se você não soubesse e quisesse saber, aí você teria que ler contexto, que vai do 13 até o 22 e o 24. Quando você lê o contexto imediato, você já fica sabendo que o texto de Gálatas 1 e 23 está falando de Paulo. Aí você fica sabendo que a pessoa que antes destruía a fé e que agora está anunciando é Paulo. Só que surgiu a curiosidade em você, de querer saber como tudo isso aconteceu. Aí você vai para o contexto remoto. O contexto remoto está em Atos, do 1 até o 31. Quando você lê o contexto remoto, você vai ficar sabendo que Paulo estava no caminho de Damasco, né? Você vai ficar sabendo a forma como ele destruía a fé e tudo como aconteceu. Aí você já tem informações sobre Paulo. Mas para ficar mais sólido, você precisa de algo para comparar. Então você usa uma referência, um comentário. Somente depois você vai chegar na conclusão. Você vai chegar na conclusão. Aí sim você fez uma leitura com responsabilidade. Ok, queridos? Que Deus abençoe e até a próxima, né? Em nome de Jesus. Amém.